Jovem brasileiro, se você completa 18 anos este ano, vamos roubar um ano da sua vida. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O serviço militar é obrigatório no Brasil para todo jovem que completa 18 anos de idade. Tipicamente dura 12 meses. Se você é homem no Brasil, sabe como funciona, pelo menos a primeira parte. Todo jovem, no ano que faz 18 anos, deve se inscrever para o serviço militar em alguma repartição militar ou junta do serviço militar. No mesmo ano que você faz 18 anos, você vai ter que participar de várias atividades de teste, alguns exames médicos meio invasivos e, conforme for, algumas provas escritas. O serviço em si acontece geralmente no ano seguinte, durante os 3 primeiros meses do ano, e o restante do tempo, o recruta é designado para uma unidade do Exército. Sim, existe também serviço militar na Marinha e na Aeronáutica, porém os números são bem menores do que no Exército. Em algumas cidades do interior existem as chamadas unidades de tiro de guerra, que são instalações do Exército dedicadas exclusivamente ao treinamento de recrutas. Em qualquer caso, os primeiros 3 meses consistem de fato de treinamento militar básico, aprender a lidar com armas, dar tiro, manutenção de primeiro nível, estratégias básicas, ordem unida e etc. Os 3 meses seguintes podem incluir alguma especialização em alguma das armas, artilharia, cavalaria, infantaria e etc. Isso ocupa os 6 primeiros meses. O tempo restante consiste em fazer coisas ordinárias, como limpeza do quartel, pintura do meio-fio, capinar, auxiliar de pedreiro e atividades similares. Embora o serviço seja obrigatório por 12 meses, muitas vezes existem baixas antes desse tempo. A primeira geralmente acontece ali pelos 10 meses. Alguns poucos é que ficam até o 12º mês, ou seja, até a chegada dos novos recrutas. Eu sei disso porque eu fui um dos infelizes nessa situação. Desnecessário dizer que tal obrigação de servir o Exército é claramente antilibertária, certamente fere a ética libertária. Trata-se, em última análise, de pura e simples escravidão por um ano. Sim, o recruta recebe um soldo, na maior parte das vezes mais ou menos equivalente a um salário mínimo, mas a questão aqui não é se você é remunerado ou não. A questão é que existe a obrigação de servir. Lembra, o que define escravidão não é haver ou não remuneração do trabalho. Muitos escravos no Brasil Império recebiam dinheiro, eram conhecidos como escravos de soldo. O que define a escravidão também não é o trabalho ser duro ou extenuante ou em más condições e etc. Até porque, da mesma forma, existiam escravos que eram extremamente bem tratados na época da escravidão. Não deixavam de ser escravos, porque o que define escravidão é a compulsoriedade, a obrigatoriedade. Todo o resto é irrelevante. Por isso, imposto não deixa de ser uma forma de escravidão moderna, porque é obrigatório. Não importa se é pouco ou muito imposto. Mas o tema desse vídeo é o serviço militar obrigatório. Sim, do ponto de vista libertário, é claramente antiético, uma forma de escravidão estatal. E pode-se apontar que é relativamente comum. A prática do recrutamento obrigatório surgiu com o Ilkum, que era uma forma de alistamento militar obrigatório entre os babilônios antigos, e seguiu por toda a humanidade. Ainda hoje, vários países, além do Brasil, adotam esse tipo de prática. Pior, em alguns países como Israel e Coreia do Sul, o serviço militar dura muito mais tempo, 2 anos a 2 anos e meio. Em outros países, como a Eritreia e países em guerra, é por tempo indefinido. Ainda, outros países, o serviço é mandatório para todos os homens. Não existe o chamado excesso de contingente, como aqui no Brasil, por exemplo. É o caso do Egito e da Colômbia. De fato, no Brasil, já há algum tempo, é bem raro ver alguém que não quer servir ser chamado para servir. O motivo disso é que mesmo o soldo baixo pago ao recruta é visto por muitos jovens de origem mais humilde como um emprego. Portanto, existem muitos voluntários para servir, e com raras exceções, se você não quer servir o Exército, basta dizer isso, não quero servir. Não há interesse do pessoal do Exército também em chamar pessoas que não querem servir. Isso dá uma dor de cabeça enorme para eles e é desnecessário. Tem gente suficiente querendo servir.
Isso é algo positivo, porque se alinha com as principais potências e todos os melhores exércitos do mundo. Recruta que não quer servir só causa problemas, porque seus interesses não estão alinhados com o interesse da unidade onde ele serve. Eu, quando servi no distante ano de 1988, num pequeno quartel Matibel, em Juiz de Fora, fui voluntário. A unidade era pequena, então o nosso ciclo básico de treinamento foi feito no quartel-general da 4ª Região, no Mariano Procópio. Que me recorde, haviam apenas 2 recrutas numa companhia de mais de 100 que diziam estar servindo contra a vontade. É difícil dizer se era mesmo o caso ou se eram apenas pessoas que entraram voluntariamente e se arrependeram depois. Hoje esse número deve ser ainda menor. O fato é que as forças militares totalmente voluntárias têm se tornado cada vez mais comuns. Todas as grandes potências militares adotam o serviço militar puramente voluntário. Muitos outros países, como a Ucrânia, inclusive, estão migrando para o serviço militar voluntário. Lógico, não tem nada a ver com ética ou com a ideia de preservar a liberdade das pessoas, mas com algo muito mais simples. É mais fácil e economicamente efetivo treinar alguém que quer ser treinado. Cada vez mais a guerra requer o uso de equipamentos sofisticados, armas complexas e caras. Um soldado simples, meramente pé de chumbo, bucha de canhão, faz pouco sentido na guerra moderna. Ninguém aprende nada se não estiver realmente interessado em aprender. Mesmo que aprenda, será que vale a pena gastar fortuna treinando alguém que não tem interesse na vida militar? Por isso, muitos países abandonaram o recrutamento obrigatório em tempos de paz. São muitos mesmo. Os Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Austrália, a maior parte da Europa e até a Argentina funcionam com base em alistamento voluntário. Se você quiser servir, você pode servir, mas não é obrigado a isso. De fato, não é difícil imaginar o Brasil migrando para esse sistema, porque, de fato, a quase totalidade dos recrutas já é, hoje, voluntária. Esse é um movimento que vem acontecendo já há algum tempo devido justamente às atualizações das armas de guerra, que ficam cada vez mais complexas. Países como a Ucrânia e o Cazaquistão estão, ou no caso da Ucrânia, estavam no processo de transição de alistamento compulsório, como no Brasil, para alistamento voluntário. De fato, se há voluntários suficientes, difícil imaginar a vantagem de obrigar alguém a ser treinado. Com as guerras se tornando cada vez mais tecnológicas e requerendo cada vez mais conhecimento e treinamento, é impossível justificar a obrigatoriedade do recrutamento. Lógico, do ponto de vista da ética libertária, ninguém poderia ser obrigado a isso por meio algum. Mas, mesmo do ponto de vista utilitário, é cada vez mais inútil um recruta contra sua vontade. Será que não está na hora do governo brasileiro rever esse absurdo sem sentido? Mas cabe aqui uma última questão. No caso da Ucrânia, no momento ela está sendo atacada pela Rússia. O país fez então uma mobilização completa que consiste em convocar coercitivamente todos os homens em idade apta a lutar como soldados. Geralmente se considera neste caso como apto à luta jovens entre 18 e 30 anos sem problemas de saúde debilitantes, independente de terem servido ou não o exército. Esses soldados vão participar de um treinamento básico, tipicamente de 3 meses, mas que pode ser até mais curto no caso daqueles que chegaram a servir exército. Depois serão enviados para o fronte de combate ou para atividades na retaguarda. Cabe ressaltar que tal prática é comum em todos os países, mesmo aqueles em que o serviço militar é voluntário. Eles reservam-se o direito de convocar, em caso de guerra, a população para a batalha de forma coercitiva. Mas seria isso algo libertário? Evidentemente que não. Porém, não faz sentido criticar tal medida como iniciativa do governo ucraniano, visto que trata-se unicamente de resposta necessária e óbvia à agressão russa, uma reação que provavelmente seria a mesma em qualquer país do mundo. O grande agressor aqui é Putin, que com sua atrapalhada tentativa de guerra de conquista de território em pleno século XXI, tirou muito da liberdade dos ucranianos e dos russos também. Ainda assim, é impressionante ver a quantidade de voluntários lutando pela Ucrânia nessa guerra, ucranianos e estrangeiros, enquanto Putin consegue apenas recrutas com ditadores amigos dele, só gente do mal. A Ucrânia precisou recusar novos voluntários
simplesmente porque não tem capacidade de treinar todos. O serviço militar é claramente antiético sob o ponto de vista libertário. Ninguém deveria ser forçado a servir. Mas tenho que confessar que algumas das melhores lembranças que eu tenho da minha juventude vieram deste período. Exercícios de guerra e sobrevivência podem ser incrivelmente divertidos. O companheirismo que se forma entre as tropas também é uma experiência única. Lógico, uma guerra, a coisa toda atinge um outro patamar. Mas pior do que morrer como um soldado em uma guerra é ver a propriedade de todas as pessoas à sua volta serem tomadas e agredidas por um ditador sanguinário e não fazer nada. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!